Um dos maiores erros que nós podemos cometer na nossa pesquisa genealógica ou qualquer pesquisa histórica envolvendo a vida de antepassados, de ascendentes ou de qualquer pessoa que nós estivemos fazendo a pesquisa, né? É usar valores e conceitos atuais para o passado. Então é preciso contextualizar um pouco. E a ideia de fazer esse vídeo foi um toque que aconteceu particularmente comigo, pegando a certidão de casamento de uma pessoa da minha família, que se casou nos anos 40. Ambos eram maiores de idade, um, se eu não me engano, 22 e a cônjuge 20 anos, e constava na declaração que ambos eram menores de idade, o que achei estranho, mas conversando com pessoas, constatei que naquela época, menor de idade era até 24 anos, era o conceito da época. E dá um toque aí para vocês, falando um pouco disso, com relação a gente entender que alguns conceitos, alguns valores atuais não se aplicam no passado. E é tentar entender um pouco como eram os valores da época, ou como eram os olhos da época, né? A conjuntura da época, para a gente não cometer alguns erros. Inclusive essa ideia pode render vários vídeos, porque há várias circunstâncias, né? Há vários tópicos a ser debatido nessa questão de valores atuais, valores antigos, ou conceitos, ou leis, né? E como eu disse, da maioridade. É claro que nós temos que entender que existe um discernimento entre a maioridade penal e a maioridade civil. Elas não necessariamente caminham juntos. Então a maioridade penal está relacionado à responsabilidade por crimes, e aí isso vai variar de períodos, de locais do mundo, né? Então, e eu não sou um especialista da área jurídica, né? Da área penal, então apenas para pincelar que há essa diferença. E a maioridade civil, que é talvez a mais relevante nesse caso, né? Da questão de hoje no Brasil ser considerado maior, né? Capaz, acima de 18 anos, e aí tem uma série de questões que ele responde pelos seus atos, né? Pode votar, pode exercer seus direitos, não precisa da autorização dos pais para uma série de questões, né? Ao contrário dos menores de idade. Isso falando da lei atual do Brasil. Claro que aos 16 anos o voto é facultativo, mas numa série de questões que a gente já sabe é considerado maior a partir dos 18 anos. Mas nem sempre foi assim. Então, essa questão de ser responsável pelos próprios atos, e não necessariamente está ligado à maioridade penal, né? Até faltam informações precisas dessas mudanças, mas o que consta é que houve aqui uma legislação aprovada em 1916, e em 2002 que houve a mudança definitiva de 21 para 18 anos, que neste momento, final de 2021, que eu gravo este vídeo, né? E ele pode ser publicado no final de 2021 ou janeiro de 2022, a maioridade penal no Brasil, a maioridade civil é de 18 anos. E basicamente é isso. Eu tentei encontrar informações dessa mudança nos anos 40, deste exemplo que eu dei, que pelas informações que eu tive era considerado menor de idade até 24 anos, né, na maioridade civil, mas não encontrei informações suficientes, mas apenas informar vocês desses detalhes. E aí varia de locais do mundo, então de repente você está pesquisando pessoas que nasceram em outros locais, que se casaram em outros países, então tentar entender um pouco esse conceito. E isso também é uma das coisas legais da genealogia, você não simplesmente pegar a história solta de alguém, mas é você tentar encaixar na situação, né, no conceito histórico em que ele está inserido, cultural, enfim. Então é isso, valeu. Se você se interessa pelo tema genealogia, histórias familiares, estou deixando mais 2 vídeos na descrição, assista aí, valeu. Meu nome é Vitor Garcia.